Então hoje vamos meditar um pouquinho nesse dia 4. O salmo é belíssimo. Todos aqueles que vos buscam de louvar-vos, ó Senhor. E eu amanheci o dia, dormi até um pouquinho mais, pensando, no céu. A pastora Keila, assembleiana, uma mulher de Deus. Agora ela está na glória com o Senhor. Combateu o bom combate. E hoje eu fiquei revendo, eles estão se despedindo. Todos aqueles irmãos, aquelas mulheres que ela evangelizou. Todos aqueles que vos buscam de louvar-vos, ó Senhor. E esse salmo hoje combina muito com esse dia onde eles estão se despedindo da pastora Keila, essa mulher que galgou o céu e que louvou a Deus. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pastores vão comer e saciar-se. Os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre. Os que procuram o Senhor o louvarão. É um convite para que cada um de nós hoje possa louvar. Por tudo. Pelas dores, pelos livramentos, pelas portas que foram abertas pelo Senhor para que a gente pudesse passar. Mas é importante louvar também pelos livramentos, porque não fique pensando que os elogios levam a gente para o céu, não. É melhor ser humilhado do que ser exaltado. Amém? Vamos hoje meditar esse evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessava de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés, pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare viva. Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia, que há 12 horas achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando para o meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que tu comprime e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe de sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele,
Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então está dando continuidade, né, aos ensinos e curas que o Senhor realizava quando estava evangelizando o seu povo. Então a gente vai ouvindo falar dessa mulher hemorroíça, essa mulher que há muito tempo sofria de um sangramento, essa mulher que se constrangia ao passar pela vila onde ela morava, essa mulher que tinha pago tanto dinheiro aos médicos e nada acontecia, ela continuava com aquele sangramento. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. A palavra vai dizer que existia uma numerosa multidão se reunia perto dele. Jairo, quando viu Jesus, ele se prostrou e disse: minha filhinha está doente, está nas últimas. Põe a mão sobre ela para que ela viva. Olha o desespero desse pai. Uma menina de 12 anos, né, sua filhinha, que estava ali meio morta. Jesus acompanhou, não é? E aquela multidão ia ali seguindo Jesus. Para onde ele ia, aquela multidão ia comprimindo ele. E a mulher aproveitou, porque fazia 12 anos. Olha, a mesma idade da filhinha de Jairo. A filhinha de Jairo tinha 12 anos, mas era parecido com a mulher porque eram 2 mulheres, uma menina e uma mulher. Todas as 2 sofriam. E Jesus também curou as 2. A mulher, 12 anos, estava com hemorragia. Gastou tudo que possuía. Tudo que ela possuía, ela ia à luta naqueles postos médicos, quer dizer, posto médico não, lá não tinha. Naquelas mulheres que rezavam, naquelas pessoas que estavam ali para curar, para cura médica mesmo. E aquela mulher no meio da multidão tocou. Ela pensou, olha que pensamento bom que a gente deve ter. Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E ficou. Ela foi lá e tocou. O padre João Carlos, ele fez uma música muito linda que diz: quem me tocou? Quando ela tocou, Jesus sentiu. E ela também. E Jesus perguntou àqueles que estavam com ele: quem me tocou? E eles, aquele povão, disse: mas olha só, né? Tanta gente aí, quem é que vai ver quem te tocou? E a mulher foi até Jesus e disse: contou a verdade. A verdade que libertou aquela mulher fui eu. A mulher que sofria, nada pouco valia. Então ela pôde se aproximar. Essa é a nossa atitude quando estamos doentes. Clamar, gritar, tocar. Tocar em Jesus. Só Ele pode nos curar. Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Mas na frente a palavra vai dizer que Jairo estava ali, pensando que a filha tinha morrido. Né? E Jesus disse a Jairo, esse chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé. A fé que vai movendo tudo. Se eu digo que amo a Deus e não tenho fé, eu sou um mentiroso também. Porque a fé, ela vai cobrindo o nosso coração de motivação e perseverança. Eu sempre digo que a fé caminha junto com a perseverança. Se eu tenho fé, eu persevero no caminho. Eu não volto, eu não retorno.
E esse chefe da sinagoga, ele foi com Jesus, né? Jesus o acompanhou. E Jesus disse, e ouvia aquelas pessoas dizendo, mas por que é que vai? A gente fica só pensando, né, aquele monte de gente. Mas a menina já está morta. Aquele povo tudo sem fé, sabe, gente? Mas Jesus é Deus. Jesus sabia que tudo pode ser mudado. E Ele é que muda tudo, muda a nossa história. Então Jesus entrou no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão dela e disse, Talita cum. Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente. Ela levantou imediatamente ao som da voz do Senhor. Tem uma música do Shalom que diz, ao som da sua voz, todo joelho se dobra. Todos os sinos tocam ao ouvir a voz do Senhor. Quando a gente está na Santa Missa, na hora da transubstanciação, toca os sinos. Por quê? Porque é o Deus Todo-Poderoso que está ali. E todo joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra. Então hoje nós podemos dizer, Senhor, levanta-me. Eu não sei qual é a prostração que você se encontra hoje, mas peça, clame, grite como aquela mulher. Ultrapasse as pessoas para tocar. O Senhor é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Ele vem nas doenças. Ontem não deu para falar, mas ontem o Evangelho falava daquele homem, não é? Dos Gesarenos, né? Ele estava ali totalmente escravizado, né? Aquele homem que Jesus passava lá na margem do mar, na região dos Gerazenos. E Jesus, logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério. Olha só, gente, que cena. Um homem possuído de um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao encontro de Jesus. E o homem morava ali no meio dos túmulos. Olha que escravidão, morar ali no meio dos túmulos. E ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algema e corrente, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelas montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto, que tens a ver comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? E o homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Então havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos para que entremos nele. Jesus permitiu, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, abriu-se no monte abaixo, atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus, viram o endemoniado sentado vestindo no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor
em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imagina o desespero daquele homem que se marcava, que se automutilava, se autolesionava, né, o termo correto. Esse homem morava no meio dos túmulos. Quantos demônios? Era uma legião, uma grande, todos os tipos de demônios. Que horror! Quanta escravidão aquele homem vivia. Quem é que pode expulsar os demônios, senão Deus? Quem é que pode dominar o mal, senão Deus? Aquele homem dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E quando aquele endemoniado viu Jesus, ele caiu nos seus pés. E ele disse: por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Jesus ordena que aquele espírito mau saia daquele homem. Jesus tira todo aquele mal e diz para aquele mal ir para a grande manada de porcos que ali estavam, pastando-se na montanha. Manda-nos para os porcos para que entremos nele, diz o homem. Jesus permitiu os espíritos impuros, saíram do homem. E saindo do homem entraram nos porcos, e os porcos foram ali ribanceira abaixo. Acabou-se o mal. 2.000 porcos. Atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Eu não sei se você já presenciou, já viu algum filme onde existem as possessões. São pessoas que procuram uma vida sem Deus. Não tem aquele versículo que a gente diz, né? Uma pessoa preguiçosa, né? Oficina do inimigo. É uma coisinha assim, quem fica ali sem fazer nada, pensando besteira, bobagem. Por isso que é preciso caminhar. Caminho com a palavra. A palavra de Deus, ela vem como aquela espada afiada, rompendo tudo. Rompe o mal. E aquele homem ficou livre daquela possessão, pela graça de Deus. E ficando livre, ele disse: Senhor, né, Jesus, eu quero que o Senhor vá para casa comigo. Eu quero ir para casa também com o Senhor. Mas Jesus não nos cura para que a gente fique em nós mesmos. Jesus nos cura para que a gente possa dizer: eu vou viver a minha vida com os meus. Porque aquele homem tinha família, viu, gente? Jesus, porém, não permitiu que ele fosse e disse: vai para casa. Ele tinha casa, família. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia. Olha a ordem do Senhor. Tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Lembra da sogra de Pedro? Quando ela foi curada, começou a servi-los. A filhinha de Jairo também deve ter corrido abraçada a mamãe, o papai, ido para a escola, né? Tantas coisas a gente fica imaginando. A alegria daquele pai ao ver a sua filha viva. Também a alegria da família daquele homem que estava possesso. Então não fiquemos pensando que Jesus, quando nos cura, quer que a gente fique lá, só se maravilhando. Ai, que bênção! Eita, que bênção! Como eu gosto de dizer.
Eita glória! Não. Vai. Olha a moção do Senhor para ele. Vai para casa. Vai para casa, filho, para junto dos teus e anuncie-lhe tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E a palavra vai dizer uma coisa maravilhosa. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Imagina um homem que vivia ali no cemitério com tantos demônios, se autolesionando. Daqui a pouco conhece o Senhor. Isso também acontece com a gente. Isso também aconteceu um dia comigo, só que eu não estava na possessão não, viu gente? Eu também estava ali em terras alheias, na terra do meu coração que era tão sombrio, no escondimento de mim mesma, até que o Senhor diz, vai, eu não te criei para a solidão. Eu não sei o que foi que o Senhor disse para você quando Ele te encontrou. Mas deseje hoje também ser esse anunciador como esse homem. Anuncia-lhe tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Ah, se eu fosse contar, não daria uma manhã toda. Tudo que o Senhor fez por mim, meus irmãos. Me tirar da solidão, me tirar da mesmice, de uma vida morna. Os mornos serão vomitados, ou quente ou frio. Então hoje é um dia da gente agradecer. Senhor, muito obrigada. Porque naquele dia do meu seminário, naquele dia tu me pegastes pelo colo. Eu digo que ele me pegou pelo colo. Ele cantou uma música muito linda para mim. E me disse, olha Deise, eu não te criei para a solidão. Eu te criei para viver uma vida na liberdade de filha minha, dileta, amada, preciosa. E hoje eu quero te dizer, Pai, deixa tudo, deixa o teu leito, como ele disse àquele homem. Aquele que me curou me disse, levanta e anda. Esse é o rema para mim, viver como comunidade, com os meus irmãos da comunidade católica Arca da Aliança. Aquele que me curou me disse, levanta e anda. Aquele que me curou me disse, levanta. Aquele que me curou me disse, levanta. Eu não sei se aqui no YouTube tem alguma musiquinha parecidinha, mas eu vou procurar para a gente finalizar essa live. Aquele que me curou me disse, levanta. Aquele que me curou me disse, levanta. Deixa eu ver se aqui